A Biblioteca de Alexandria, segredos amaldiçoados e conhecimentos proibidos. E se eu te contasse que a Biblioteca de Alexandria não foi apenas destruída, mas amaldiçoada para que nunca mais pudesse existir? Que seus últimos guardiões esconderam textos tão perigosos que preferiram morrer a revelar onde estão? Olá, exploradores do desconhecido. Bem-vindos de volta ao canal mais sombrio do YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva agora porque hoje vamos desvendar a verdade mais aterrorizante sobre a maior biblioteca da antiguidade. Deixa o like se você tem coragem de descobrir por que alguns conhecimentos foram enterrados para sempre, ativa o sininho para não perder nossos mistérios mais sinistros, e me conta nos comentários. Você entraria numa biblioteca amaldiçoada sabendo que pode nunca mais sair? E qual mistério histórico você quer que eu explore no próximo vídeo? Porque hoje, vamos mergulhar nas trevas da Biblioteca de Alexandria, onde 700 mil manuscritos guardavam segredos que fariam você questionar tudo sobre nossa realidade. E descobrir por que, até hoje, pessoas que tentam encontrar seus tesouros perdidos simplesmente desaparecem. O nascimento de um pesadelo. Alexandria, 295 a.C. A cidade mais próspera do mundo antigo abrigava a maior concentração de conhecimento já reunida pela humanidade. Mas o que os livros de história não contam é que a Biblioteca de Alexandria foi construída sobre um antigo templo dedicado a Serapis, uma divindade greco-egípcia associada aos mortos e aos segredos do além. Ptolomeu não escolheu aquele local por acaso. Textos fragmentários descobertos em 1968 revelam que o faraó havia consultado oráculos que prometeram que o conhecimento de todos os mundos se reuniria naquele lugar. Mas os oráculos omitiram um detalhe crucial. Junto com o conhecimento viria uma maldição que perseguiria todos aqueles que tentassem destruir ou dispersar a sabedoria acumulada. A biblioteca cresceu de forma obsessiva e quase sobrenatural. Todo navio que chegava ao porto de Alexandria era revistado, e qualquer manuscrito encontrado era confiscado, copiado, e o original ficava para sempre na biblioteca. Os visitantes relatavam que era impossível sair do local sem a sensação de que haviam deixado parte de suas almas para trás. O primeiro bibliotecário, Demétrio de Faleron, desenvolveu uma obsessão doentia pelos textos. Ele passava noites inteiras caminhando pelos corredores infinitos, sussurrando para si mesmo em línguas que ninguém reconhecia. Testemunhas afirmam que ele começou a envelhecer de forma acelerada, como se cada conhecimento adquirido custasse anos de sua vida. Mas foram os manuscritos proibidos que realmente definiram o destino sombrio da biblioteca. Textos como Necronomicon Alexandrinus, uma coleção de rituais para a comunicação com mortos, o Codex Serpentis, fórmulas alquímicas para a transmutação da alma, e o mais terrível de todos, o Liber Mortis Aeterna, um manuscrito que supostamente continha os verdadeiros nomes de entidades que existiam antes da criação do mundo. Eratóstenes, o terceiro bibliotecário, foi o primeiro a perceber que algo estava fundamentalmente errado. Em suas cartas pessoais, ele descreve sonhos recorrentes onde via sombras caminhando entre as estantes, sussurrando segredos que faziam sua mente se fragmentar. Ele escreveu: "Este lugar não guarda apenas livros. Guarda presenças. E elas estão sempre observando." A verdade é que a Biblioteca de Alexandria havia se tornado algo além de um centro de conhecimento. Era um portal entre mundos, onde o limite entre o conhecimento humano e o conhecimento cósmico se dissolvia. E quanto mais crescia, mais atraía forças que não deveriam ter sido despertadas. Os manuscritos amaldiçoados. Entre os 700 mil manuscritos da Biblioteca de Alexandria, existia uma seção especial que poucos conheciam: a Biblioteca Oculta. Localizada nos subterrâneos do edifício principal, era guardada por uma ordem secreta de escribas sacerdotes que faziam votos de silêncio eterno. Quem quebrava o voto, desaparecia. Hipátia, a famosa matemática e filósofa, foi a única mulher autorizada a acessar essa seção. Em seus escritos secretos, descobertos séculos depois em monastérios coptas, ela descreve manuscritos que pulsavam como corações, textos cujas palavras mudavam quando ninguém estava olhando, e livros que sussurravam quando a lua estava cheia. O manuscrito mais temido era conhecido como o Código dos Nomes Perdidos. Segundo a tradição, continha os nomes verdadeiros de 72 entidades cósmicas que governavam aspectos fundamentais da realidade. Pronunciar esses nomes incorretamente não apenas invocava essas entidades, mas as liberava no mundo físico. Hipátia documentou pelo menos 7 tentativas de estudiosos de decifrar o código.
Todos terminaram da mesma forma. Os pesquisadores foram encontrados em suas células de estudo, perfeitamente preservados, mas com os olhos completamente brancos e um sorriso perturbador no rosto. Quando examinados, descobriu-se que seus cérebros haviam sido reorganizados. Como se alguém tivesse reescrito suas mentes por completo. Mas o mais aterrorizante era o manuscrito da última palavra. Este texto afirmava conter a palavra que, quando pronunciada, encerraria a existência de tudo o que conhecemos. E Patty escreve: li apenas a primeira sílaba e senti como se o universo inteiro tremesse. Por 3 dias, não consegui dormir sem ver estrelas se apagando no céu. A maldição da biblioteca começou a se manifestar de forma mais intensa no século IV. Bibliotecários sucessivos relatavam que os manuscritos estavam se multiplicando sozinhos durante a noite. Livros que nunca haviam existido apareciam nas estantes, escritos em caligrafias que pareciam mudar de forma quando observadas diretamente. Teodósio I, o imperador romano que oficialmente ordenou o fechamento dos templos pagãos, nunca mencionou a Biblioteca de Alexandria em seus decretos. Isso não foi esquecimento. Documentos encontrados nos arquivos do Vaticano em 1978 revelam que ele havia sido alertado por seus conselheiros sobre forças demoníacas que habitavam a biblioteca, e que qualquer tentativa de destruí-la resultaria em uma liberação de horrores incontáveis. Em 391 d.C., quando turbas cristãs atacaram o Serapeum, anexo da biblioteca, testemunhas relataram fenômenos inexplicáveis. Gritos que vinham de dentro dos livros queimando, sombras que se moviam independentemente de qualquer fonte de luz, e uma chuva de sangue que caiu por 3 dias consecutivos sobre Alexandria. Mas o que realmente aterrorizou os atacantes foi descobrir que, não importava quantos manuscritos queimassem, sempre apareciam mais no dia seguinte. Como se a própria biblioteca estivesse se defendendo, regenerando seus conhecimentos perdidos através de meios sobrenaturais. A maldição desperta. Após a primeira destruição parcial em 391 d.C., algo mudou fundamentalmente na Biblioteca de Alexandria. Os poucos manuscritos que sobreviveram começaram a apresentar propriedades impossíveis. Palavras se rearranjavam sozinhas durante a noite, formando advertências em dezenas de línguas diferentes. Quem destrói o conhecimento será destruído pelo conhecimento. São Jerônimo, o tradutor da Bíblia, visitou Alexandria em 400 d.C. e documentou experiências perturbadoras. Em suas cartas a São Agostinho, ele descreve como os manuscritos sobreviventes pareciam estar vivos, e como várias vezes flagrou textos se reescrevendo sozinhos. Mais sinistro ainda, ele afirma que os livros começaram a responder às suas orações, alterando passagens bíblicas para contradizer ensinamentos cristãos. A verdadeira maldição, no entanto, recaía sobre aqueles que tentavam dispersar ou destruir os conhecimentos restantes. O patriarca Teófilo de Alexandria, que liderou os primeiros ataques à biblioteca, desenvolveu uma obsessão doentia por um manuscrito específico que conseguiu salvar, o Evangelium Ombrarum, o Evangelho das Sombras. Este texto, supostamente escrito pelo próprio apóstolo Judas, continha uma versão alternativa da crucificação onde Cristo revelava segredos cósmicos antes de morrer. Teófilo passou os últimos anos de sua vida tentando destruir o manuscrito, mas ele sempre reaparecia em sua mesa, não importava quantas vezes fosse queimado. Em suas últimas cartas, Teófilo escreve: "O livro não me deixa em paz. Sussurra durante a noite, prometendo revelações que fariam os anjos chorarem. Tentei queimá-lo 11 vezes. Na 12ª, ele queimou a mim." O patriarca foi encontrado morto em seu escritório, com o corpo completamente carbonizado, mas o Evangelium Ombrarum intacto sobre a mesa. O mais perturbador, não havia sinais de fogo em lugar nenhum do ambiente, e o corpo de Teófilo parecia ter sido queimado de dentro para fora. A invasão árabe de 641 d.C. trouxe uma nova perspectiva sobre a maldição da biblioteca. Amr ibn al-As, o general que conquistou Alexandria, inicialmente planejava queimar os manuscritos restantes para aquecer os banhos públicos da cidade. Mas seus próprios soldados se recusaram a tocar nos livros após presenciarem manifestações sobrenaturais. Segundo crônicas árabes da época, os manuscritos emanavam uma luz negra durante a noite, e qualquer pessoa que tentasse movê-los ouvia vozes sussurrando em árabe arcaico: "O conhecimento é eterno. A ignorância é morte. Escolha sabiamente." Amr ibn al-As consultou o califa Omar ibn al-Khattab sobre o destino dos livros.
A resposta do califa, preservada em manuscritos da mesquita de Damasco, foi surpreendentemente cautelosa. Se esses livros concordam com o Corão, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. Mas se são amaldiçoados, então devem ser preservados longe dos olhos dos homens. A decisão final foi selar os manuscritos sobreviventes em câmaras subterrâneas especialmente construídas sob a grande mesquita de Alexandria. Essas câmaras foram protegidas por selos cabalísticos, símbolos islâmicos de proteção e hieróglifos egípcios antigos, uma combinação de 3 tradições mágicas para conter algo que transcendia qualquer religião individual. Mas a maldição não havia terminado. Ela havia apenas evoluído. Os Guardiões Secretos. Durante os séculos que se seguiram, uma ordem secreta de guardiões se formou para proteger os manuscritos selados da Biblioteca de Alexandria. Conhecidos apenas como os Silenciosos, eram recrutados entre escribas, matemáticos e filósofos de diferentes culturas que demonstravam resistência aos efeitos psicológicos dos textos amaldiçoados. Ibn Khaldun, o grande historiador muçulmano do século XIV, fez referência críptica aos silenciosos em seus escritos. Há homens em Alexandria que guardam conhecimentos que poderiam transformar areia em ouro, morte em vida e realidade em pesadelo. Eles escolheram o silêncio porque algumas palavras, uma vez pronunciadas, não podem ser esquecidas nem pelos deuses. A ordem desenvolveu rituais elaborados para neutralizar temporariamente os efeitos dos manuscritos. Antes de entrar nas câmaras seladas, os guardiões passavam por 40 dias de purificação, consumindo apenas água e um tipo específico de pão preparado com ervas que supostamente protegiam a mente de influências exteriores. Manuscritos descobertos no século XIX revelam que os silenciosos mantinham registros detalhados dos efeitos dos textos amaldiçoados. O Codex Custodium descreve pelo menos 200 tipos diferentes de manuscritos, cada um com propriedades sobrenaturais específicas. Textos que induziam visões proféticas, mas custavam anos de vida do leitor. Livros de medicina que podiam curar qualquer doença, mas transferiam a enfermidade para alguém próximo ao paciente. Tratados matemáticos que revelavam fórmulas para alterar as leis da física local. Manuscritos históricos que mudavam o passado conforme eram lidos. O mais perigoso era classificado como Manuscriptum Ultimum, um texto que supostamente continha a equação matemática que descrevia a estrutura fundamental da realidade. Os guardiões descobriram que mesmo olhar para as equações por mais de alguns segundos causava hemorragias cerebrais fatais. Durante as cruzadas, cavaleiros templários tentaram localizar e saquear as câmaras secretas. Jacques de Molay, o último grão-mestre da ordem, supostamente conseguiu acesso a um dos manuscritos antes da dissolução dos templários. Cartas interceptadas pela Inquisição sugerem que ele descobriu o verdadeiro nome de Deus e tentou usá-lo para amaldiçoar o Papa Clemente V e o rei Filipe IV da França. Ambos morreram em circunstâncias misteriosas no ano seguinte à execução de Jacques de Molay. Napoleão Bonaparte, durante sua campanha no Egito em 1798, foi secretamente contatado pelos silenciosos. Documentos encontrados nos arquivos militares franceses em 1976 revelam que ele passou 3 noites nas câmaras subterrâneas de Alexandria, estudando manuscritos que mostravam o destino de todos os impérios. Quando questionado por seus generais sobre a experiência, Napoleão teria respondido: "Vi meu futuro. Vi minha queda. Vi como todos os conquistadores terminam. Alguns conhecimentos são pesados demais para serem carregados por um homem só." Curiosamente, após retornar da campanha do Egito, Napoleão desenvolveu o hábito de carregar sempre um pequeno amuleto egípcio e nunca mais falou publicamente sobre suas descobertas arqueológicas. Seus últimos diários, escritos no exílio em Santa Helena, contêm passagens em hieróglifos que ainda não foram completamente traduzidas. A Ordem dos Silenciosos persistiu até o início do século XX, quando o último guardião conhecido, Ahmad al-Mahdi, morreu durante escavações britânicas em Alexandria. Antes de morrer, ele supostamente transferiu a localização das câmaras para um mapa codificado que foi dividido em 7 partes e distribuído entre museus de diferentes países. Até hoje, ninguém conseguiu reunir todas as 7 partes do mapa. Expedições amaldiçoadas. No início do século XX, quando a egiptologia se tornou uma obsessão mundial, várias expedições secretas tentaram localizar os restos da verdadeira Biblioteca de Alexandria. A primeira, financiada pelo magnata americano J.P. Morgan em 1907, terminou de forma perturbadora. A expedição Morgan, liderada pelo arqueólogo Dr. William Harding,
localizou uma das câmaras seladas usando equipamentos de detecção sísmica primitivos. O que encontraram dentro desafiava toda a lógica. Manuscritos perfeitamente preservados após mais de 1000 anos, como se o tempo não tivesse passado. Dr. Harding documentou em seu diário: os papiros parecem frescos. Não há sinais de deterioração. Mais estranho ainda, quando acendemos as tochas, as sombras que os manuscritos projetavam nas paredes não correspondiam às suas formas físicas. Era como se estivessem projetando sombras de outros objetos ou outras dimensões. 3 membros da expedição desapareceram na primeira noite. Foram encontrados uma semana depois, vagando pelo deserto, falando apenas em línguas mortas, sumério, acádio e uma linguagem que nenhum linguista conseguiu identificar. Quando questionados sobre o que havia acontecido, eles apenas repetiam a mesma frase: as palavras têm dentes. As palavras têm garras. A segunda expedição, organizada pela Sociedade Teosófica em 1923, teve um destino ainda mais sinistro. Liderada pela ocultista Madame Helena Blavatsky II, sobrinha da famosa fundadora, a equipe conseguiu traduzir parcialmente alguns dos manuscritos encontrados. Um desses textos, conhecido como o Pergaminho do Eterno Retorno, continha diagramas que supostamente mostravam como acessar vidas paralelas, versões alternativas de nossa realidade onde eventos históricos importantes haviam ocorrido de forma diferente. Madame Blavatsky registrou em suas notas: conseguimos ativar um dos diagramas. Por um momento, vi uma Alexandria onde a biblioteca nunca foi destruída, onde a humanidade havia evoluído para algo diferente. Mais alto, mais sábio, mas também mais frio. Sem alma. A expedição inteira desapareceu após essa experiência. Foram encontrados apenas seus pertences, organizados em padrões geométricos perfeitos no local do acampamento. Curiosamente, suas pegadas levavam até o centro do padrão e simplesmente paravam, como se eles tivessem se dissolvido no ar. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto os nazistas quanto os aliados enviaram equipes secretas para procurar os manuscritos de Alexandria. A Ahnenerbe, a organização de pesquisa oculta dos nazistas, estava especialmente interessada nos textos sobre manipulação genética que supostamente existiam na biblioteca. Heinrich Himmler pessoalmente autorizou a Operação Toto em 1942. Documentos capturados após a guerra revelam que os nazistas acreditavam que os manuscritos de Alexandria continham fórmulas para criar uma raça superior através de métodos alquímicos. A operação resultou na morte de toda a equipe de 15 pessoas. Eles foram encontrados em uma câmara subterrânea, todos sentados em círculo, com expressões de terror absoluto congeladas em seus rostos. Mais perturbador, seus cabelos haviam ficado completamente brancos, e seus olhos haviam mudado de cor para um tom de dourado que não existe naturalmente em humanos. O relatório militar aliado sobre o incidente foi classificado como ultra-secreto e permanece selado até hoje. A única informação vazada menciona que no centro do círculo de corpos havia um manuscrito aberto, com uma página que mostrava um diagrama da dupla hélice do DNA. 11 anos antes de Watson e Crick descobrirem a estrutura do DNA. A expedição mais recente aconteceu em 1987, financiada secretamente pela CIA durante a Guerra Fria. Codinome Projeto Pandora, tinha como objetivo localizar manuscritos que pudessem conter informações sobre tecnologias avançadas de civilizações perdidas. A equipe conseguiu localizar e abrir uma nova câmara, onde encontraram algo que mudou fundamentalmente nossa compreensão sobre a Biblioteca de Alexandria. Não eram apenas manuscritos, eram dispositivos. Objetos metálicos com inscrições que pulsavam com uma luz própria, emitindo frequências que afetavam diretamente o cérebro humano. O projeto foi cancelado imediatamente após o primeiro contato com esses artefatos. Os documentos desclassificados em 2017 mencionam apenas efeitos psicológicos severos e riscos inaceitáveis para a segurança nacional. A verdade sobre a destruição. A verdadeira história da destruição da Biblioteca de Alexandria é muito mais sinistra do que os livros de história nos contam. Não foi um único evento, mas uma série de tentativas desesperadas de conter algo que havia crescido além do controle humano. Documentos bizantinos descobertos no Monte Athos em 1995 revelam que a biblioteca havia desenvolvido uma espécie de consciência coletiva. Os manuscritos não apenas continham conhecimento, eles estavam aprendendo, evoluindo, se comunicando entre si através de meios que desafiavam toda a compreensão científica.
O imperador Justiniano I, em 529 d.C., recebeu relatórios de que os manuscritos sobreviventes estavam infectando outros textos. Livros comuns, quando colocados próximos aos manuscritos de Alexandria, começavam a apresentar as mesmas propriedades sobrenaturais. Era como se o conhecimento amaldiçoado fosse contagioso. São João Crisóstomo, em suas homilias secretas preservadas apenas em manuscritos armênios, descreve a biblioteca como uma ferida na criação de Deus, por onde vazam conhecimentos de mundos que nunca deveriam ter sido escritos. Ele afirma que os próprios anjos haviam alertado os primeiros cristãos sobre o perigo de permitir que certos textos continuassem existindo. O califa Omar ibn Abd al-Aziz, neto do famoso Omar ibn al-Khattab, ordenou uma investigação detalhada sobre os manuscritos selados em 717 d.C. O relatório, descoberto em 1923 nos arquivos da Mesquita de Córdoba, é aterrorizante. Os livros sussurram entre si durante a noite. Nossas sentinelas relatam conversas em línguas que fazem seus ouvidos sangrarem. 13 escribas tentaram catalogar os textos e desenvolveram a capacidade de ver através das paredes, mas perderam a capacidade de reconhecer rostos humanos. Um deles afirma que todos nós parecemos sombras temporárias para ele agora. A decisão de dispersar os manuscritos foi tomada em um concílio secreto que reuniu líderes cristãos, muçulmanos e até mesmo rabinos judaicos, uma cooperação impossível em qualquer outra circunstância. Eles concordaram que alguns conhecimentos transcendiam diferenças religiosas, porque ameaçavam a própria existência da humanidade. Os manuscritos foram divididos em categorias por nível de periculosidade. Os textos categoria Ômega, cerca de 50 manuscritos considerados capazes de destruir a realidade, foram selados individualmente em câmaras especiais espalhadas pelo mundo. Cada câmara foi guardada por uma ordem religiosa diferente, garantindo que nenhum grupo sozinho pudesse reunir o conjunto completo. Marco Polo, durante suas viagens pelo Oriente, encontrou uma dessas câmaras no Tibete. Em suas notas pessoais, diferentes de Il Milione, ele descreve monges que haviam dedicado suas vidas inteiras a manter adormecido um texto que sonha com o fim de todas as coisas. Durante a Peste Negra, vários manuscritos de Alexandria foram culpados pela epidemia. Cronistas da época relatam que a peste começou simultaneamente em várias cidades onde haviam sido descobertos textos originários da biblioteca. O Papa Clemente VI emitiu uma bula papal secreta ordenando que todos os manuscritos alexandrinos fossem imediatamente queimados, mas muitas cópias já haviam sido feitas. A Inquisição Espanhola desenvolveu métodos especiais para identificar textos contaminados pelo conhecimento alexandrino. Inquisidores treinados podiam reconhecer as características: tinta que mudava de cor sob luz lunar, pergaminho que permanecia frio ao toque mesmo no calor extremo, e textos que causavam pesadelos específicos em quem os lia. Cristóvão Colombo, segundo documentos encontrados nos arquivos do Vaticano, carregava em sua primeira viagem um mapa baseado em cálculos de um manuscrito alexandrino. O mapa não mostrava apenas a América, mostrava continentes que não existem em nossa realidade atual. Em suas cartas aos reis católicos, Colombo menciona ter encontrado terras que o mapa prometia, mas que não deveriam estar onde estão. Ele nunca explicou essa afirmação, mas seus diários posteriores contêm referências constantes a mundos sobrepostos e geografias que mudam conforme são observadas. A verdade perturbadora é que a destruição da Biblioteca de Alexandria não foi um ato de ignorância ou fanatismo religioso. Foi uma tentativa desesperada de conter conhecimentos que ameaçavam transformar a humanidade em algo completamente diferente, ou destruí-la por completo. Os últimos segredos. Nos dias atuais, uma rede internacional de pesquisadores, bibliotecários e ocultistas ainda procura pelos manuscritos perdidos de Alexandria. Conhecidos discretamente como os coletores, eles acreditam que reunir novamente o conhecimento disperso é essencial para a evolução da humanidade. Doutora Sarah Shen, uma linguista da Universidade de Cambridge, publicou em 2019 um estudo sobre anomalias textuais em manuscritos medievais que era, na verdade, um mapa codificado mostrando localização de pelo menos 12 fragmentos alexandrinos espalhados por bibliotecas europeias. O que Dr. Shen descobriu a aterrorizou. Os fragmentos estavam se chamando uns aos outros. Manuscritos em bibliotecas separadas por milhares de quilômetros apresentavam alterações simultâneas em seus textos, como se estivessem tentando se reunificar através de algum tipo de conexão quântica impossível. Em 2020, durante a pandemia, quando muitas bibliotecas foram fechadas, funcionários de instituições ao redor do mundo relataram fenômenos idênticos.
manuscritos antigos começaram a brilhar no escuro, livros se moviam sozinhos durante a noite, e sistemas de segurança captaram sussurros em frequências que não deveriam ser audíveis. A Biblioteca do Vaticano foi forçada a selar sua seção de manuscritos especiais após 3 pesquisadores desenvolverem simultaneamente a capacidade de ler textos em línguas que nunca haviam estudado. Mais perturbador, eles começaram a escrever automaticamente em hieróglifos, criando textos que pareciam ser continuações de manuscritos alexandrinos. O bilionário da tecnologia Elon Musk, segundo fontes próximas, financiou secretamente uma expedição para localizar câmaras seladas sob Alexandria em 2021. A expedição utilizou tecnologia de radar de penetração no solo de última geração e conseguiu mapear um complexo subterrâneo muito maior do que qualquer um havia imaginado. O que encontraram foi perturbador. As câmaras não estavam simplesmente seladas, elas estavam ativas. Equipamentos detectaram radiação eletromagnética em padrões que sugeriam atividade computacional orgânica. Como se os manuscritos estivessem processando informações, calculando, pensando. Jeff Bezos, através da Amazon, adquiriu discretamente várias coleções privadas de manuscritos antigos nos últimos anos. Funcionários da empresa relataram que um armazém específico em Seattle foi convertido em uma instalação de pesquisa ultra-secreta, onde linguistas, físicos quânticos e neurologistas trabalham 24 horas tentando decifrar textos que reescrevem a si mesmos. Em 2023, um hacker conhecido apenas como Alexandrinus vazou documentos sugerindo que tanto Google quanto Microsoft estão desenvolvendo IAs treinadas especificamente para processar textos anômalos. O objetivo seria criar algoritmos capazes de ler manuscritos alexandrinos sem que os programadores humanos sejam expostos ao conteúdo perigoso. Mas talvez a descoberta mais aterrorizante tenha sido feita por um grupo de físicos teóricos do CERN. Ao analisar fragmentos de um manuscrito alexandrino que chegou às suas mãos através de canais não oficiais, eles descobriram que o texto continha equações que descreviam com precisão absoluta os resultados de experimentos que ainda não haviam sido realizados. O manuscrito não apenas previa o futuro, ele o estava influenciando. As equações criavam uma espécie de loop temporal onde o conhecimento do resultado alterava o experimento, que alterava o resultado, que alterava o conhecimento. Doutora Helena Volkow, a física que liderou a pesquisa, desapareceu em circunstâncias misteriosas depois de enviar um último e-mail para seus colegas. Entendi agora por que a biblioteca foi destruída. Não era apenas conhecimento. Era um vírus. Um vírus de realidade. E ele ainda está se espalhando. O CERN cancelou imediatamente todos os experimentos relacionados e classificou a pesquisa como informação perigosa para a segurança global. Mas já era tarde demais. Cópias do manuscrito haviam sido feitas, e outras equipes ao redor do mundo começaram a experimentar com as equações. Hoje, uma guerra silenciosa acontece nos bastidores da comunidade científica mundial. De um lado, os coletores tentam reunir todos os manuscritos alexandrinos acreditando que isso levará a humanidade ao próximo nível de evolução. Do outro lado, os guardiões, descendentes modernos dos antigos silenciosos, lutam para manter os textos separados, sabendo que sua reunificação pode significar o fim da realidade como a conhecemos. E no centro dessa guerra, adormecidos em câmaras espalhadas pelo mundo, 700 mil manuscritos aguardam pacientemente o momento de acordar e completar o trabalho que começaram há mais de 2000 anos atrás. A maldição continua. Em 2024, sinais perturbadores começaram a aparecer simultaneamente ao redor do mundo. Bibliotecários de instituições prestigiosas como a Biblioteca Britânica, a Biblioteca Nacional da França e a Biblioteca do Congresso Americano relataram o mesmo fenômeno. Manuscritos antigos em suas coleções começaram a apresentar textos adicionais que não existiam antes. Dr. Marcus Webb, curador-chefe da seção de manuscritos medievais do British Museum, documentou mais de 200 casos de texto espontâneo apenas no último ano. É como se uma força invisível estivesse completando trabalhos inacabados, ele confessou em entrevista confidencial. Encontramos tratados de alquimia com novas fórmulas, mapas astronômicos com constelações que não deveriam existir, e textos médicos descrevendo a anatomia de criaturas não humanas. O caso mais perturbador ocorreu na Biblioteca Ambrosiana de Milão. Um palimpsesto do século VII, um pergaminho reutilizado onde texto antigo havia sido raspado, começou a revelar camadas de escrita que nunca estiveram lá antes. Análises com tecnologia ultravioleta mostraram hieróglifos alexandrinos aparecendo sob textos cristãos, como se a própria história estivesse sendo reescrita em tempo real. Padre Antônio Ricci,
bibliotecário da instituição há 30 anos, teve um colapso nervoso após descobrir que podia ler os hieróglifos sem nunca ter estudado a língua. As palavras simplesmente fazem sentido na minha mente, ele sussurrou para colegas antes de ser internado. E elas estão me ensinando coisas sobre a verdadeira natureza de Deus que não deveriam existir. A situação se agravou quando universidades ao redor do mundo começaram a reportar o mesmo padrão. Estudantes de arqueologia e história antiga desenvolvendo conhecimentos impossíveis durante o sono. Eles acordavam sabendo línguas mortas, compreendendo matemática avançada que nunca estudaram, e alguns até demonstrando capacidades psíquicas como telepatia limitada. A Universidade de Oxford foi forçada a criar uma ala psiquiátrica especial para lidar com o que chamaram discretamente de Síndrome de Alexandria, estudantes que afirmavam receber conhecimentos através de sonhos onde caminhavam pelos corredores da biblioteca perdida. Emma Richardson, uma estudante de 22 anos, descreveu sua experiência antes de ser sedada. Eu caminho pelos corredores infinitos todas as noites. Os livros sussurram o meu nome. Eles querem que eu os leia, que eu aprenda seus segredos. Mas quando acordo, sei coisas que ninguém deveria saber. Sei como curar câncer. Sei como viajar no tempo. Sei como acordar os mortos. E isso está me destruindo por dentro. O Vaticano convocou uma reunião de emergência com líderes de outras religiões em dezembro de 2024. Documentos vazados sugerem que o Papa Francisco pessoalmente autorizou a reativação da Congregatio Pro Doctrina Prohibita, uma organização secreta responsável por conter conhecimentos considerados perigosos para a humanidade. Fontes dentro do Vaticano relatam que bibliotecas do mundo todo estão sendo discretamente purificadas por equipes especializadas. Manuscritos que apresentam anomalias são removidos e transferidos para um local não divulgado, descrito apenas como o Arquivo Zero, uma instalação subterrânea onde textos perigosos são mantidos em isolamento absoluto. Mas a maldição da Biblioteca de Alexandria parece estar evoluindo além de qualquer tentativa de contenção. Em janeiro de 2025, a primeira manifestação digital foi documentada. Códigos de programação começaram a aparecer espontaneamente em servidores ao redor do mundo, códigos escritos em linguagens de programação que não existem, mas que funcionam perfeitamente. Hackers que tentaram executar esses códigos relataram experiências similares às dos estudantes universitários. Conhecimentos impossíveis sobre tecnologias que ainda não foram inventadas, visões de futuros alternativos, e a capacidade inexplicável de hackear sistemas que deveriam ser impossíveis de penetrar. A empresa de segurança cibernética FireEye publicou um relatório classificado alertando que entidades de origem desconhecida estão usando a internet para disseminar informações que alteram fundamentalmente a percepção da realidade em quem as acessa. O mais aterrorizante é que a maldição parece estar se acelerando. Psiquiatras ao redor do mundo reportam um aumento de 3.000% em casos de pacientes que afirmam ter conhecimento sobre múltiplas realidades ou versões alternativas da história. Muitos desenham mapas de continentes que não existem, escrevem em alfabetos desconhecidos e demonstram conhecimentos científicos impossíveis para sua formação. Doutora Helena Komnenos, psiquiatra especializada em fenômenos de conhecimento anômalo na Universidade de Atenas, acredita que estamos presenciando o despertar final da Biblioteca de Alexandria, não importa onde escondamos os manuscritos ou quantas vezes os destruamos. O conhecimento em si desenvolveu uma forma de consciência. Está usando nossas mentes como hospedeiros, se espalhando através da internet, infectando nossa realidade coletiva. Ela continua: a verdadeira pergunta não é mais onde estão os manuscritos perdidos, mas sim estamos preparados para nos tornar uma espécie completamente diferente. Porque é isso que está acontecendo. A humanidade está sendo reescrita, linha por linha, como um manuscrito antigo sendo editado por uma mente cósmica que conhece segredos que nunca deveríamos ter descoberto. E talvez o sinal mais perturbador de todos: crianças ao redor do mundo começaram a desenhar espontaneamente o mesmo símbolo, um olho dentro de um triângulo cercado por hieróglifos que nenhum egiptólogo consegue traduzir. Quando perguntadas sobre o significado do desenho, todas dão a mesma resposta assustadora: é a biblioteca acordando. A maldição da Biblioteca de Alexandria nunca terminou. Ela apenas esperou o momento certo para completar sua verdadeira missão: transformar toda a humanidade em guardiões de conhecimentos que podem destruir ou elevar nossa espécie a um nível de existência que nem sequer podemos compreender. E agora, 2000 anos depois de sua destruição física, a biblioteca finalmente encontrou uma forma de se reconstituir, usando nossas próprias mentes como suas novas estantes. E aí, exploradores do desconhecido,
Depois de descobrir essa verdade aterrorizante sobre a Biblioteca de Alexandria, você ainda tem certeza de que conhecimento é sempre poder? Ou será que alguns segredos deveriam mesmo permanecer enterrados para sempre? A maldição continua ativa. A cada dia, mais pessoas ao redor do mundo relatam sonhos com corredores infinitos repletos de livros sussurrantes. Quem sabe, você pode ser o próximo a acordar sabendo coisas que nunca aprendeu. Se você teve coragem de acompanhar essa jornada até o final, deixa o like para mostrar que não tem medo da verdade. Se inscreva no canal para mais mistérios que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre nossa história. E ativa o sininho porque você nunca sabe quando vamos descobrir o próximo segredo que a humanidade tentou esconder. Conta nos comentários. Você já teve sonhos estranhos com bibliotecas antigas? Já acordou sabendo algo que não deveria saber? Compartilha sua experiência, mas lembra que alguns conhecimentos têm preço. Até a próxima aventura nas trevas da história. Se você sobreviver aos pesadelos que esse vídeo pode ter despertado. E já que você chegou até aqui, assiste o vídeo que está aparecendo na tela. É sobre outro mistério que vai fazer você perder o sono. Porque uma vez que você entra no mundo dos segredos proibidos, não há mais volta.